Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Meio Ambiente em Revista. E hoje vamos falar dele. Ele que praticamente todo santamariense conhece de uma maneira ou de outra. Ele que tem mais de 15 quilômetros de extensão, que corta 13 bairros da cidade e que, como o próprio nome diz, ele cerca praticamente 2/3 da nossa cidade de Santa Maria. E o nosso entrevistado de hoje, dada a importância desse córrego, diz que ele, se não existisse, ele teria que ser feito. Estamos hoje aqui recebendo a visita do engenheiro José Antônio Malman, da FEPAM, que vai discorrer sobre o tema hoje, Cadena. Engenheiro José Antônio Malman, então qual é a importância do Cadena para a cidade de Santa Maria? Bem, em primeiro lugar eu quero agradecer aqui a oportunidade de expor alguma coisa pela minha vivência, que eu tenho há quase 40 anos trabalhando ou na Secretaria de Saúde ou na FEPAM, e é onde que o Cadena sempre foi o Cadena um dos assuntos que teve presente em muitas obras, muitas fiscalizações que nós fizemos. O Cadena, Rogério, ele, como tu disseste, né, ele, se não existisse, ele teria que ser feito pela importância que ele tem na drenagem de Santa Maria. E eu colocaria mais, o Cadena, ele não é um problema. O Cadena é a parte da solução dos problemas. Quais são os problemas, então? Se o Cadena não é problema, por que tem que falar, tem que fazer obras, tem que tratar o Cadena? É que o Cadena ele começou, assim, com a urbanização, a sofrer uma série de impactos. E impactos decorrentes da falta de cidadania do nosso povo, de educação, em parte pelo não planejamento, desenvolvimento não planejado, desenfreado, e em parte por algumas ações que não foram feitas pelo poder público e não surtiram os resultados esperados. Vamos começar assim, o Cadena. Ele, como drenagem, o recurso hídrico, ele está num solo extremamente frágil, é um solo depositário. Esse solo depositário nada mais é que as enxurradas vêm nas partes altas, lava, né, descola o solo e começa a depositar no Cadena e nas margens. Isso ao longo do tempo. Então, esse solo que está inserido no Cadena, e numa enxurrada mais forte, no impacto, tirando a vegetação, desmorona. E pelas fotos dá para ver o assoreamento, o desbarrancamento, né, das margens do Cadena, mão. Então, dentro daquela teoria que o Cadena teria, se não existisse, ele teria que se construir uma obra parecida, e que o Cadena é a solução. Então, tirando a fragilidade do terreno, que desbarranca, aumenta a largura, tem situações aí que o Cadena tinha antes da Dom Ivo ali, de margem a margem de 50 metros. Os outros impactos, que são a deposição de resíduos sólidos, o mais conhecido como lixo, né, que vocês também nas fotos vão ver, a cor, a turbidez da água, aquele azulado com contribuição de esgoto e tal, a urbanização, a ocupação das margens. Então, desses 4 itens principais dos impactos, nós vamos ver, tem uma causa natural, que é a fragilidade do solo, porque o Cadena está num solo depositário. Agora, o lançamento de esgoto, a urbanização tomando conta e empurrando as margens e tal. E o lixo, os resíduos sólidos, são ações do homem. De 4 eventos que degradam o Cadena, 3 são do homem. Do homem. Pode-se até dizer natural, claro. Ainda tem assim, como grande parte da área urbana é impermeabilizada,
a ação das enxurradas, elas são mais violentas, um termo mais compreensível, tá? Porque a água de chuva ela não é infiltrada, então aumenta o volume. Então, o próprio desbarrancamento com a urbanização, ela agrava. Mas vamos colocar assim, de 4 itens, nós temos um que seria natural, os outros 3, ação exclusiva do homem. E Santa Maria, né, Malma, não é um privilégio da nossa cidade, até porque a gente sabe de outras cidades também acontece isso, mas a urbanização que provocou a readaptação. Como a gente está falando do Cadena, vamos pegar do Cadena, a urbanização provocou a readaptação do leito do Cadena, do seu curso, quando deveria ser ao contrário, que a urbanização deveria respeitar o trecho do Cadena, respeitar o seu leito e, a partir dali, dos estudos que tem, fazer a urbanização da cidade. Mas isso não aconteceu aqui também. Não aconteceu, até porque nós temos a legislação ambiental, ela com algumas... que criou o conceito assim, de áreas de preservação permanente ao longo dos cursos da água, nas margens, ela é de 1965. Então ela é recente e Santa Maria ela já existia antes. Então em 1965 por aí tentou se corrigir. Mas mesmo tendo-se a lei e que esse é o Código Florestal e tal, e ele foi só mudado agora em 2012, foi adaptado e né, depois nesse meio tempo houveram algumas resoluções do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Então o que queremos dizer assim, o Cadena ele deveria ter entre 30 e 50 metros das margens não ocupadas. Isso é o que diz a legislação. É o que diz a legislação. É uma curiosidade muito grande, porque às vezes a pessoa vai na prefeitura para liberar, a pessoa compra um terreno que fica perto de um curso d'água, fica nos fundos tem um curso d'água. Aí vai na prefeitura pedir liberação, a prefeitura diz que tem que ter... Depois, como que existe uma situação consolidada, a própria legislação ela atenuou. Então, as situações consolidadas já existem e tal... nos cursos d'água até 50 metros, tá? Pode ser, se já existe, né, um terreno urbano com matrícula e tal, baixar aquela exigência de 30 ou 50 para 15. Mas aí é através de análise, que foi o mesmo termo. Mas assim, um loteamento novo tem que respeitar isso. Mas esse é um termo que busca justamente o equilíbrio da coisa. E outra questão que é importante, a gente pode voltar nisso depois, dessa distância, é a questão da impermeabilização do solo. As pessoas vão construindo e o plano diretor também exige que um certo percentual do seu terreno, do seu pátio, seja deixado sem o calçamento, como você diz, sem área construída. E muitas vezes as pessoas não entendem por quê, né, engenheiro? Por que é exigido isso? Isso tudo tem um fundamento. E quando um Cadena... ele joga água para fora, a gente se pergunta muitas vezes por que isso aconteceu, mas muitas vezes no nosso pátio começa o problema. Claro, então tem dentro assim, que a área não edificante, né, o plano diretor estabelece que dependendo da zona da cidade tem que deixar 40% da área livre, né? Até o último plano diretor ele corrigiu. Ele antes era a área não ocupada. O último ele introduziu um conceito, o plano diretor de Santa Maria, que foi, eu acho que 2005, 2006, 2007 por aí, tá? Que ele botou a área impermeável. Aliás, a área permeável. Então, não adianta ter um terreno de 100 metros quadrados, um valor hipotético, tu pode construir só 60 metros, mas calçar todo, botar um pavimento impermeável, botar uma cerâmica. Então, se torna 100% impermeável. E isso prejudica porque a chuva, a água tem... Quando o solo absorve, ela diminui a velocidade com que a água excedente vai até os córregos, diminuindo assim a probabilidade de enchentes. Claro, porque aumenta assim, nós não temos aquela água que infiltraria, porque a água que infiltra, ela tem duas funções. Uma, não concentrar e dar aqueles picos, quer dizer, chove 30, 40, 50 milímetros,
Se está toda a área impermeável, tudo que é em cima vai para o curso d'água. E aí vai desbarrancando. Tá? Mas também tem uma outra função, que a água da chuva, ela tem que reabastecer o nível freático. Que tem muitos poços artesianos, senão só nós vamos tirando água, e ela não tem recarga. Porque ela está impermeabilizada o solo, através do telhado. A água na natureza é um ciclo, né? É um ciclo. É um ciclo. O que o homem está fazendo para a impermeabilização do solo? Ele está rompendo esse ciclo, né? De que rompendo, está obstruindo, está dificultando esse ciclo, né? Que daí a água não filtra pelo solo, não chega até o subsolo, não alimentando o lençol freático. Diminui, né? Sim. Diminui a recarga que é chamada, e tem situações, a própria legislação, o fornecedor, que é, no caso a concessão de água, né? Quer dizer, toda a água potável para uso tem que ser através de uma rede. Isso é a lei que diz o Código Sanitário. Né? Mas tem atividades que nem postos de gasolina, tem indústria e tal, que eles são autorizados a tirar uma água bruta, e essa água começa a diminuir porque não tem recarga. Sim. Tu entende? Então ela é importante nisso aí, e também para manter o solo vivo, né? Com umidade suficiente para brotar, para a nossa vegetação, isso e aquilo. Né? Mas, engenheiro, no Cadena já foram feitas algumas ações, desde 1979, quando a prefeitura, então, encomendou um estudo que dali se originou o primeiro plano de sistema de esgotos pluviais de Santa Maria. Depois e drenagem. E de drenagem, isso. E depois a segunda grande ação foi o projeto de execução e drenagem também da retificação do Arroio Cadena, ocorrido já no início dos anos 80. Mais recentemente, através do PAC, né, foi feito um revestimento das margens de um importante trecho do Arroio Cadena, bem como paisagismo e melhorias no seu entorno. Hoje em dia, engenheiro, o que nós temos hoje de projetos na área do Cadena? O senhor tem conhecimento de algum? Bom, tem coisas assim que a gente tem conhecimento, que ali a estabilização das margens através de gabionamento na Avenida Dom Ivo, né, na parte mais sul de Santa Maria, a partir da Volta de Jubim, chegando até a altura aqui, passando a Venâncio, mais quase uns 500 metros acima, né? O projeto, isso aí inicialmente é um projeto, eles implantaram em torno de 2 quilômetros. Sim. E o projeto total dessa canalização são 5 quilômetros, teriam mais uns 3 no Cadena aí. É uma obra importante, eu acho que até esses projetos existem a nível, até acho, de engenharia final, né? Faltam recursos agora dar mais uma outra etapa e se avançar. A importância de uma obra dessa, quando eu falei aí dos 4 elementos, né, dos 4 impactos, o único seria do natural, que é a fragilidade do solo e tal, é importante dar um rumo para o Arroio Cadena. Senão um dia ele está 30 metros para um lado, outro dia para 30 para o outro, porque o solo é depositário, frágil. Então, essa canalização, que é a estabilização das margens, independente de com que material, ele é bom porque ele vai marcar, vai dar um traçado. Essa é uma questão do paisagismo, do Cadena e tal, que ele se torna mais bonito, mais aprazível, mas os outros problemas continuam. Né? Eu quero chamar a atenção... Da poluição, as ações do homem. Na verdade, essa grande obra, ela está atacando... uma delas. A questão mais da natureza, que seria da mudança manter, né? Da caixa. Da caixa, né? Dá um traçado. Isso. Mas nós temos assim mais 3. Temos a deposição de lixo, resíduos sólidos, lançamento de esgotos, e a urbanização, a ocupação, não só do Cadena, mas de todos os tributários, os pequenos cursos da água que contribuem com o Cadena, que dentro, aqui em Santa Maria, se chamam de sangas. Até sangue, se a gente vai pôr na literatura, na legislação, nós não vamos encontrar sangue. Nós vamos, engenheiro, discorrer um pouco mais sobre isso já no segundo bloco.
desse importante assunto aqui para Santa Maria, que é o Arroio Cadena, né? A gente sabe dos problemas que tem, e o próprio engenheiro diz que o Arroio Cadena em si não é um problema, ele é a grande solução para Santa Maria, só que Santa Maria não vem cuidando direito, né, dessa grande solução que temos. Então, alguns encaminhamentos, algumas ações e algumas ideias a gente vai discutir no próximo bloco do programa Meio Ambiente em Revista. Até já! Ana acordou às 6h30 e tomou banho para trabalhar. Adriano conseguiu fazer sua sopa no almoço. Naquela manhã, Miguel regou o jardim. Se tem água, a vida acontece. A nossa presença na sua vida é infinita. Levar a água até você é o nosso maior talento. Corsan. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Estamos retornando com o programa Meio Ambiente Revista, hoje recebendo a visita do nosso amigo José Antônio Malman, que é engenheiro da FEPAM, e veio aqui hoje conversar com a gente sobre o Cadena. O Malman discorria aí sobre os afluentes do Cadena. Eu já aproveito para começar esse segundo bloco, Malman, perguntando para o pessoal que é leigo, para a gente que às vezes não está muito ambientado com esses termos, né? Qual é a diferença de rio, sanga e córrego? Bom, o arroio, na verdade. É arroio, né? Isso, tá. E córrego. Tá. Vamos assim, o rio, arroio, córrego, nós encontramos na legislação, nós encontramos nos termos técnicos. O termo sanga, ele é típico do Rio Grande do Sul e pode ser dos países vizinhos, porque tem uma influência mais da língua espanhola. Sanga seria quase um sinônimo de arroio. Então a diferença entre um rio e um arroio, o arroio também é um sinônimo de córrego, tá? O rio e arroio, o rio o volume é maior, as vazões são maiores, e o arroio é o início de um rio. Então, onde que tu não teria uma importância, principalmente dentro lá atrás, na definição, aonde que já o curso d'água, o recurso hídrico, ele teria condições de ser navegado, até com canoas pequenas e tal, ele passava de ser arroio para ser rio. E mais ou menos essa definição, né? Os arroios são os rios pequenos, são rios perenes, né? Sempre tem água. E então a definição é essa aí. Como tu disseste, o arroio seria um rio pequeno. Eu vi uma definição que geograficamente menor, o arroio geograficamente é menor que o rio, e o volume de água que passa nesse arroio é menor que o rio. Então por isso ele é chamado de arroio. Então o Cadena, ele vai desembocar no rio o Arenal. O Arenal já dá para andar de canoa, isso, tá? Ele tem uma certa... Então, eu respeito. E a sanga é um termo nosso, é um termo mais gauchesco, tá? Nós vamos ver, não vamos... Tá? Tu não concordaria de dizer assim que com tantos afluentes que o Cadena tem, ele não deveria... É que a ação do homem também ela é muito prejudicial, né, ao Cadena, mas ele com tantos afluentes assim, ele deveria estar numa condição melhor, e a ação do homem impede que ele esteja nessa melhor condição, não? Seria isso? Olha, isso aí foi desde a situação dos nossos cursos da água de uma maneira geral, principalmente no Brasil, tá?
ele foi a ocupação, o início das cidades. As cidades procuraram se localizar próximo a cursos d'água. Próximo a cursos d'água porque eles teriam água e teriam como descartar, tá? Conduzir os esgotos e os resíduos, também alguns resíduos. Era uma maneira de limpar. Jogava tudo para o rio. Apesar que o termo lixo, resíduo, é um termo bastante recente. Sim. Eu, quando era criança, né, eu me lembro que não existia a definição de lixo. Porque sobrava de comida, ia para... Eu sou do interior, para o porco, o que era de varredura e tal ia para a horta, né, folha, isso e aquilo, virava adubo, né, fazia compostagem de uma maneira diferente. Se usava para pegar leite uns vasilhames de vidro e tal, que sempre era o mesmo, só lavava, então não tinha... Na verdade, o que sobrava mesmo era muito pouco. Muito pouco. Sim. Então não era tinha... uma reutilização. É uma reutilização, não existia o material descartável, né? O pão vinha num papel próprio e esse papel era usado para começar o fogo. Então era uma série de coisas. Então o termo lixo ele começou a entrar na nossa vida. O lixo veio com a modernidade. Uns 40, 50 anos atrás. Sim. Né? Por aí. Aí a gente começou a falar em lixo. Tá? Mas os rios ainda continuam se prestando para isso aí. Tá? E uma cidade que nem Santa Maria, com um bom nível de educação, ao menos à disposição, mais de uma universidade, uma série de faculdades, eu acho que uma das cidades com maior índice no que diz respeito à educação do Brasil, né? A gente lamenta que ainda o curso d'água ele seja o destino de colocar o lixo que passa, às vezes, a 100 metros, tem coleta e o pessoal prefere jogar. Bom, isso a gente falando nesse costume de muitas pessoas que têm a gente já presenciou, por exemplo, pessoas numa boca de lobo, num bueiro, feito de trilhos, né? Pessoa amassando a sacolinha de mercado cheia de lixo para ela poder passar na grelha ali, para poder largar para a canalização que passava. Então, enquanto nós tivermos essa consciência, realmente vai ficar difícil. E daí fica assim, gasta mais energia amassar e conformar aquilo lá, para jogar, passar pelas grelhas ali, pelo espaço, do que caminhar 50 metros e deixar lá numa lixeira. Isso. Né? Então, esse tipo de coisa, que é o mais barato, mas isso tem que mudar. Tem que mudar, não podemos mais admitir isso aí. Nós poderíamos dizer que o Cadena com esses problemas todos que ele está hoje, né? Principalmente pela ação do homem, isso é uma situação de todos os recursos hídricos, de todos os córregos de Santa Maria, ou seria um privilégio, entre aspas, do Cadena? Não, o Cadena, todos eles. O Cadena, pelo nome e tal, por ser o principal, né, que faz essa meia-lua, né, ele faz uma curva, pega grande parte, né, que o Cadena nós entendemos que ele vai da brigada até passando a estação de tratamento Nasce de aqui esgoto. na nossa brigada militar. A extensão maior, uma definição, mas isso também tem alguma controvérsia, né? Mas dentro da brigada, embaixo de alguns prédios, pelos mapas que se tem, seria ali quase em frente o Colégio Coronel Pilar, ali por ali. Isso. Ali seria a vertente, a primeira, né? Então, o que se teria assim? E todos os afluentes dele, no fim, chegam nele de certa forma. Isso, mas o Arroio Cancela faz parte do Cadena, é um afluente, usando o termo assim, mais, a Sanga da Aldeia. A Sanga da Aldeia, né? Tá? E a Sanga da Aldeia é essa que a gente não vê, mas sente o cheiro quando passa ali na frente da Pampeiro, por ali. Ela nasce ali quase na Saturnino de Brito, na praça, de frente ali no fundo da Caixa Econômica Federal. Sim. Tá?
é uma das nascentes da aldeia e tal, só para vocês verem assim, ó. E essas sangas, elas cheiram mal, né? Ali é o nome, é sanga é sanga mesmo, sanga da aldeia, né? Então nós temos assim, ó, os nossos cursos d'água, eles continuam ainda desempenhando função de, além das águas de chuva, esgoto sanitário e lixo sendo jogado. Bom, a gente discorrendo sobre esses temas aí, a gente vai aprendendo também, né? Porque a gente vive no eterno aprendizado e vai constatando. Dia desse eu passava ali na frente, no final da Castro Alves, ali no bairro Perpétuo Socorro, e naquela curva que tem ali, que o Cadena também acompanha aquela curva ali, eu vi que ali já estava alagado, né? E as pessoas tentando tirar ali a água, e percebi que de um lado da ponte, do pontilhão, o Cadena cheio, do outro lado ele vazio. Aí está entupido. Aí no outro dia eu passei ali, os próprios moradores tiraram, tinha sofá. Isso. Tinha sofá, né, que estava impedindo que a água passasse. Então, Mamor, já para entrar nesse nosso programa de hoje que fala sobre o Cadena, né, nós teríamos soluções para o Cadena, ou sugestões ao menos, o que daria para Santa Maria como um todo fazer, porque não podemos também atribuir que o poder público tem que fazer isso, que o morador sozinho tem que fazer aquilo. O que Santa Maria precisaria fazer para que o Cadena ficasse, como a gente vê muitas reportagens de senhores ali de certa idade já dizendo que pescavam, que tomavam banho no Cadena. Existe esperança? Não, claro que existe, né? Eu vou dizer assim, existe esperança, existem estudos. O Cadena, eu posso dizer, pelo tamanho, pela área de Santa Maria, a população e tal, é um dos cursos mais estudados, ou está entre os mais estudados do Brasil. Eu fui dar uma olhada para abrir a audiência pública que ocorreu semana passada, e eu fui no Google. Existem teses de mestrado, existem teses de doutorado, de todo tipo de ordem, tá? Feita aqui por alunos da Universidade Federal, sobre fragilidade do solo, sobre arborização, sobre... assim, ó, estudos, mas são todos eles dispersos, né? E eu não sei que aí, quando se fazem esses estudos de projetos, já projetos do poder público, de quem vai resolver o problema, se esse tipo de material é aproveitado ou não. Então, uma das soluções, vamos ver o que já foi estudado, o que existe e tal. Não inventar a roda toda vez. Então vamos dar um pessoal... Um grupo de trabalho, claro, que já pegasse o que nós temos de subsídios já até hoje. Que tem de projeto, e fôssemos dali para frente. Isso, o que tem de projeto, esse próprio projeto que existe da canalização, tá? Confrontar com os estudos de fragilidade de solo, de ocupação e tal, melhorar o projeto, ver, porque daí nós vamos, como é que se diz, economizar e aproveitar alguns cérebros, né? Sim. Que não custaram tão disponível no Google. Isso aí, claro, tem que citar fonte. Claro, que todos esses estudos ali, na verdade, depois vai carecer de recursos e tal. Claro, mas enfim. Claro. Mas assim, melhora a proposta. Claro. Melhora. Claro. E o que não se... Bom, descarta. Sim. Tá? O que daria para nós dizermos então, assim, que na verdade é uma ação conjunta que tem que ser feita, claro, né? Da parte da população, o que a gente poderia pegar, então, para que ela pudesse contribuir? Isso, a população tem, primeiro, o resíduo, o lixo que é descartado isso aí, e não vamos aqui colocar o pessoal de vila, é gente que sai do centro da cidade e coloca. Vê que não vem ninguém, abre o porta-mala e pã, para dentro. Nos dias de hoje a gente encontra isso. Mama, da população então, até porque o nosso tempo está encerrando, sim, da população seria esse cuidado com o descarte do lixo. Tá. Da parte da prefeitura, o que nós teríamos? Poder público. Tá? O poder público, assim, coordenar, desencadear campanhas educacionais em escolas, vídeos, até no material esse televisivo,
né? Como fizeram. Santa Maria melhorou depois que houveram 4, 5 mortes em faixas de segurança, né? Eu que caminho muito na cidade, vou passar, a gente notou que o pessoal para, grande maioria para. Então, campanha, educação, tá? Nós temos em Santa Maria, nós temos a nossa concessionária de água e esgoto, que o esgoto também não tratado, ele é um importante vetor, né, para tudo isso que vem acontecendo no Cadena. O que a empresa de saneamento poderia contribuir? Bom, aí que é um dos grandes impactos, que é o lançamento de esgoto sanitário no Cadena, os afluentes, e causa estranheza. Próximo a 80% da malha urbana da bacia do Cadena tem rede de esgoto passando na rua. Tem rede de esgoto passando na rua e o pessoal não se conecta. E não está conectado em parte. Tá? Um prédio comprido lá de 50 metros, tem um curso d'água no fundo que dá cota, nível, joga na frente, na rede, e o resto vai para o Cadena. Então, aí a concessionária, né? Para ter equipes assim, bem preparadas, com profissionais, equipamentos, abrir rede para ver o que está, e entende, aí ver quem que está ligado, quem não está ligado, porque tem certas redes, elas foram executadas a posterior das obras existirem. Sim. Tá? Então a linha de esgotamento está abaixo da cota. Não dá cota. Então tem que recalcar, mas tem que fazer. Isso aí tem, quer dizer, cabe ao particular, mas alguém tem que dizer, tem que fazer isso, não dá linha. Tá? Engenheiro José Antônio Malma, hoje a nossa conversa foi sobre o Cadena e sobre esse importante recurso hídrico que nós temos aqui na nossa cidade, e dizer para a população também que depois de todas essas informações, essa conversa que tivemos, também fica a dica aí de que nós estamos vivendo um momento, né, engenheiro, de renovação de contrato com a empresa concessionária, e quem sabe, né, uma das soluções seria colocar a revitalização do Cadena dentro desse bojo da discussão, para que Santa Maria ganhasse esse presente que certamente as gerações futuras agradecerão. Agradeço ao engenheiro Malma, agradeço a TV Santa Maria, canal 19 da NET, e voltaremos semana que vem com mais um Meio Ambiente em Revista.